Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falarmos sobre variáveis e coleções. É uma aula um pouquinho mais rápida, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de variável e coleções e quando usar elas e também com alguns exemplos, tá? Eu vou ensinar para vocês aqui como a gente declara as variáveis e como a gente utiliza ela. Não vamos sair com um aplicativo pronto, hoje o foco é nas variáveis e coleções, como que a gente monta elas e como que eu visualizo, confiro os dados dentro dela. Então vou fazer alguns exemplos nessa linha, legal? Vamos lá então, sem enrolação, mão na massa. Deixa eu tirar a apresentação aqui. Gente, essa função é muito útil, né? Essas variáveis, porque em todos os aplicativos que eu faço, basicamente todos, eu utilizo essas variáveis, coleções e este exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês já perceberam isso, né? Tem videoaulas aqui onde a gente ensina a fazer processos aí com vários exemplos, né, de processos de negócio. Em todas elas eu usei as variáveis e coleções. Então esse vídeo aqui o foco é específico para a gente fazer alguns exemplos e entender um pouquinho de como elas funcionam dentro do Power Apps. Bom, gente, estou com o meu aplicativo aqui aberto, tá aqui, acabei de criar um aplicativo em branco, não tenho nada nele ainda e vou começar a trabalhar alguns exemplos aqui com vocês, tá? O primeiro que a gente vai utilizar aqui são as variáveis globais, tá? Então a gente vai fazer algumas variáveis globais e eu vou mostrar exemplo aqui para vocês de como a gente constrói e como consulta o conteúdo dessas variáveis globais. Aqui no meu aplicativo eu tenho a minha tela 1 que sempre aparece, né, quando a gente cria o aplicativo, e tenho as ações que ocorrem quando o aplicativo inicia, tá? No OnStart do aplicativo. Então aqui eu vou começar a escrever as minhas variáveis para vocês verem como funciona. Gente, vamos lá. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui é as variáveis globais, tá? E eu vou exemplificar elas aqui para vocês. Vou colocar aqui a parte de comentário, tá? Para depois a gente revisar. Então, primeiramente, nós vamos falar de variáveis globais, tá ok? Vou deixar a variável sem acento aqui mesmo, tá? Vamos falar de variáveis globais. Gente, como que eu uso uma variável global dentro do meu aplicativo, tá? Para usarmos uma variável global, a gente tem que utilizar esse comando que eu acabei de digitar na tela, o set, tá? Ou seja, setar, definir um valor. O que é muito comum, a maioria das dúvidas que eu recebo, é as pessoas me perguntarem: poxa, Alisson, eu não preciso declarar a variável antes de usar? Isso é muito comum em outras linguagens de programação, né? Você declara a variável, às vezes já setando um valor ou não, e aí depois você vem utilizando ela, dependendo do tipo, se ela é global ou não, e também do tipo do próprio dado da variável. Aqui no Power Apps funciona um pouquinho diferente, tá? A gente não precisa declarar. Isso aqui ele entende sozinho dentro da app que se não existe a variável que eu estou colocando aqui, ele cria. Se existe, ele somente substitui, tá? Ele não acumula dado na variável, então ele vai substituir. Eu vou fazer alguns exemplos aqui, vai ficar claro para vocês. Então, legal. Dito isso, eu acabei de utilizar o comando set e ele pergunta a variável, tá? Eu tenho o costume de sempre colocar var na frente, vocês devem ter visto isso nos meus vídeos, tá bom? Eu vou chamar aqui a primeira variável de contador, tá? Var contador. Lembra que eu falei para vocês? Se ele não encontrar nenhuma variável global chamada var contador, ele simplesmente vai criar para a gente, eu não preciso declarar. Vou colocar vírgula, que é a sintaxe da forma, tá ali em cima, seftar, variável, vírgula, valor. É importante ressaltar que a minha linguagem aqui, que eu faço as minhas videoaulas, são em inglês, tá? Então, mais uma vez, vou lembrar aqui, onde eu utilizo vírgula, se você tiver em português, você tem que utilizar ponto e vírgula, tá bom? E onde eu utilizo ponto e vírgula, você tem que utilizar 2 vezes ponto e vírgula. Isso é por causa da diferença de linguagem da aplicação. Isso acontece no Excel, tá? Se você tem costume de trabalhar com Excel, se você está em português, esse mesmo cenário acontece lá. Legal? Observado? Vamos em frente. Então, eu estou acabando de definir uma variável chamada contador e eu vou colocar o valor 1 nela, tá? Gente, fechei. Feito isso, automaticamente o Power Apps já entende que eu tenho uma variável do tipo global, ela vale em todo o aplicativo, em todas as telas do aplicativo, chamada contador com o valor 1 nela. E reparem que eu não tipo variável, tá? Também não existe a gente tipar a variável aqui. Ele automaticamente, de acordo com o tipo do dado que eu coloco, ele vai entender. Neste caso é uma variável numérica. Estou colocando 1, ele está entendendo que ela é numérica. Se eu tivesse feito isso daqui, ó, vou colocar apenas como exemplo, tá? Digamos que eu não colocasse um direto, tivesse feito isso, a minha variável passa a ser do tipo string, tá? Do tipo caracteres de texto, enfim. Ele recebe qualquer valor do tipo string. Se eu fizer só 1, ele vai entender
que a minha variável é do tipo numérica. Legal? Gente, vou simular a minha app aqui, ó. Vou simular como se eu estivesse abrindo a app. Vou clicar aqui, Run Start, vou rodar no início, né? Então ele simulou. E como eu vejo o valor da minha variável? Dois caminhos. Vou ensinar o primeiro que eu gosto de fazer. Eu sempre entro aqui em arquivos e venho aqui embaixo. Opa, não foi minha tela, vou entrar de novo. Eu clico aqui na guia Arquivos, File. E aqui embaixo eu vou em Variáveis. Tá aqui, ó, Variáveis, tá? Quando você entra aqui, você vai conseguir ver todas as variáveis que existem no seu aplicativo. E a nossa var contador está aqui. E o valor dela é 1, porque assim eu defini no começo da app, tá? Esse é um jeito de ver as variáveis. Se você quiser ver ela na tela, você tem outra opção também, tá? Você pode inserir um label aqui na tela. Então, vou voltar para a tela, inserir label. Tá aqui, tá inserindo um label. E na propriedade text desse label, eu vou colocar a variável para exibir. Legal? Ele acabou de criar um label aqui para mim. Hoje, a propriedade text deste label está exibindo um texto fixo, né? Text. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui var contador. Automaticamente ele já vai reconhecer minha variável. E olha o valor que ele está mostrando na tela. Número 1. Legal? Gente, vale ressaltar que essas variáveis, se eu vier aqui e fazer uma outra ação nela, tá? Vou dar um exemplo. Acabei de dar... Opa, desculpa, esqueci, eu estou em inglês, é um ponto e vírgula, no seu caso, português, 2 ponto e vírgula. Estou fazendo uma aproximação, tá? O ponto e vírgula separa as fórmulas, então, ou seja, faz essa primeira fórmula 7 e depois faz um outro 7, é isso que eu estou simulando aqui. Se eu fizer esse cenário, olha, e agora colocar o valor 2, tá? Ele já vai entender que eu estou falando da mesma variável e o que vai acontecer quando eu simular a app. Estou aqui, Run Start, estou simulando, né? Rodar esse aplicativo. O que vai acontecer? Ele vai setar a minha var contador como 1 e logo em seguida ele vai setar ela como 2, tá? Então olha o que acontece. Tá vendo aqui na tela? Meu label já ficou com 2. Se eu entrar lá em arquivos, vou entrar aqui só para vocês verem, de novo, variável, tá aqui, vocês vão ver que o valor dela é 2. Tá aqui, atualizou, é 2. Por que isso acontece? É isso que eu queria mostrar para vocês. Toda vez que eu utilizar no contexto da minha app, no contexto da minha lógica, que eu vou ter várias telas, vários objetos, ele vai prevalecer o último valor na variável, tá? Eu utilizo muito isso na minha app para variáveis globais. Por quê? O meu aplicativo é mutante. Conforme as coisas vão acontecendo, eu tenho necessidade de guardar algum dado para tomar uma decisão lá na frente. Então, eu utilizo muito esse método aqui de variável, guardando as informações. Pessoal, dito isso, vale a pena observar que eu dei dois exemplos aqui. Eu dei um exemplo numérico e dei um exemplo de string, né? Vale lembrar também que a gente pode ter variáveis do tipo booleana e também tabelas, tá? Nada impede de eu ter variáveis do tipo tabela de dados, ou seja, uma tabela com vários dados, tá? As variáveis do tipo booleano eu costumo utilizar bastante também para que a gente possa fazer condições de exibir ou não um objeto dentro da app, tá? O que muda vou fazer mais um set aqui, tá ok? Vou colocar uma outra variável agora, não vou utilizar a mesma. Vou chamar de variável boa aqui, tá ok? Vírgula. E aí, nesse caso, se ela é booleana, ela só pode receber dois valores, true ou false, tá? Nesse caso, vou colocar true aqui só para a gente exemplificar. Eu escrevo true, tudo minúsculo. Então, ou seja, a minha var booleana vai receber o valor true toda vez que a minha app for iniciada. Vale observar que você não tem que fazer essas ações somente aqui. Eu estou usando aqui no início da app como exemplo. Você pode fazer no onSelect de um botão, no onChange de um botão, no trocar de tela. Enfim, eu que estou utilizando o início da app como exemplo, tá? Feita essa nova variável, mais uma vez, se você entrar aqui em arquivos e for em variáveis, você vai ver que existe duas variáveis agora, a nossa contador e a nossa booleana com o valor true, tá? Então, basicamente, você conseguiria fazer regras de esconder objetos na tela com base na nossa variável, tá? Como eu faço isso? Apenas um exemplo, tá bom? Vou colocar aqui, selecionei meu label, vou vir na propriedade visible dele, vocês vão ver que o visible dele está true, né? O que eu faço? Var, só estou trocando, tá? Ou seja, antes tinha true chumbado, então, ou seja,
ele sempre fica visível na tela. Agora tem um dado variável nele, ora pode ser visível e ora pode não ser visível. Quem vai definir isso é a lógica da minha app, é o que eu montar na minha app. Ele está na tela, lindo e maravilhoso aqui, eu vou botar uma cor só para vocês verem ele sumindo da tela, para ficar mais didático aqui. Então estou preenchendo a propriedade fio dele, vamos de azul mesmo, preenchi de azul. Vou colocar a letra em branco aqui também para ficar mais fácil de visualizar. Letra em branco, ok? Então tá aqui meu label na tela. E agora o que eu vou fazer no início da app? Eu só vou trocar aqui para exemplificar, tá bom, gente? Onde está true, eu vou colocar false. O que vai acontecer? Quando eu rodar, quando eu simular o início dessa app, na verdade ele já até fez, né? Porque como eu mexi na variável, ele zerou ela, tá? Não tem problema. Eu vou simular aqui, só para vocês verem. Rodar no início, vamos lá. Simulou a app. O que aconteceu? A minha variável booleana, variáveis aqui, vamos lá. Ela ficou com um valor falso e automaticamente o meu label sumiu, porque eu tenho uma regra em cima disso, tá bom? Então, digamos que em algum momento da app eu queira mostrar novamente esse label, eu defino essa mesma variável como true lá na frente, tá? Ele ainda não apareceu porque toda vez que eu mexo na estrutura dessa variável, ele zera ela, tá bom? Vou simular o início, vocês vão ver que ele vai aparecer. Apareceu. Pegando um gancho nisso, é válido observar que toda vez que você reiniciar a sua app, independente de onde está declaradas as variáveis, todas as variáveis serão limpas, tá? Então, quando inicia uma app, todas as variáveis vêm em branco. Então, por isso que às vezes você tem que definir alguns valores já no carregar da app, ou conforme a app vai andando, conforme o usuário vai navegando dentro da app. É importante observar isso. Gente, legal. Aprendemos sobre variáveis globais. O que eu quero falar agora para vocês aqui é a questão de collections, tá? Onde eu uso variável, onde eu uso collection, tá? Eu ainda vou falar de mais uma função para vocês que é variável de tela. Então isso é muito relativo. Quando é alguma informação que só vale para mim em tempo de tela, eu utilizo o update context. Vou falar daqui a pouco dele, tá? Por hora a gente vai falar de collection. O collection, eu uso ele em resumo para tabelas de dados, tá? Eu prefiro usar ele do que a variável e eu vou explicar por quê. Com o collection, eu consigo acumular dado em uma tabela, conforme as coisas vão acontecendo na app. Então, ou seja, eu comecei com uma tabela com um valor e dependendo do que acontece eu venho acumulando, tá? A variável, ela acontece esse efeito que eu mostrei para vocês. Eu tinha 1 nela e de repente virou 2, né? Então, ou seja, ele sobrescreveu o valor dessa variável. Com o collection, eu tenho a opção de sobrescrever também, mas eu tenho a opção de acumular valores, ou seja, montar uma tabela e cada hora que acontece uma ação dentro da minha app, eu acumulo linhas nela, dentro da minha collection, tá? Então, por isso que eu estou mostrando a collection aqui para vocês, que é muito útil. Gente, legal. Temos as nossas variáveis globais. Eu vou abaixar aqui um pouquinho, para ficar melhor da gente ver. E agora eu vou colocar as nossas collections. E aí vocês vão entender como eu trabalho com collections. Vamos lá. Então, estou copiando e colando aqui variáveis locais e vou colocar collections. Ok? Estou aqui com as minhas collections. Gente, como eu crio collection? Ele segue o mesmo princípio da variável, tá bom? A diferença é que a gente tem clear collect e tem collect. Eu vou começar com clear collect e vocês já vão entender do que eu estou falando, tá? Qual é a sintaxe então? Clear. Opa, antes disso eu tenho que dar um ponto e vírgula aqui, porque estou separando as funções, né? Vamos lá, agora ele vai funcionar. Estou de volta aqui, ele já sugeriu para mim clear collect. Legal. Então eu acabei de utilizar a função clear collect. Ele pergunta para mim o nome da coleção, assim como o set da variável pergunta, tá? Eu geralmente costumo colocar uma ARR na frente das minhas collections, porque elas são arrays, na verdade, ou seja, são matrizes de dados, tabelas de dados, então eu sempre identifico como array. O que é variável eu identifico como var. Isso é uma prática minha, tá? Não influencia em nada, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, legal? Então, legal. Estou criando um array chamado sorvete, tá bom, gente? Array sorvete. Vou colocar vírgula, lembrando que no seu caso pode ser ponto e vírgula, dependendo da linguagem. E agora o que ele espera? Ele espera o item que eu vou gravar dentro dessa collection, tá? E aí aqui muda um pouquinho. Eu poderia colocar uma fonte de dados direta, essa fonte de dados vai replicar na collection. Nesse exemplo eu vou mostrar para vocês como eu monto as colunas e linhas dessa collection, legal? Então vamos com calma. Clear collect, array sorvete. O que eu vou fazer? Eu vou abrir chave. Deixa eu abrir a chave aqui, legal? E aí agora o que eu vou colocar dentro desse colchete aqui dessa chave? Eu vou começar com as minhas colunas, tá? Sabor.
E aí eu não coloco igual, tá? Isso muda. Então eu coloco o nome da coluna, 2 pontos, valor. Nome da coluna, 2 pontos, valor. Esse exemplo que eu estou pegando aqui é da Microsoft, vocês encontram lá no site deles. Eu acho um exemplo bem didático, por isso que eu estou utilizando ele. Legal, vamos lá em frente. Então eu acabei de declarar a coluna sabor e vou declarar o valor dessa coluna sabor, tá bom? Morango, opa, vamos escrever morango aqui, certo? Morango. E aí o que eu faço? Vírgula, lembrando que no seu caso pode ser ponto e vírgula, e venho com o valor da outra coluna, tá bom? Quantidade, 2 pontos, 300, conforme o nosso exemplo aqui. Eu vou fechar a chave e eu vou fechar o parênteses do meu clear collect, legal? Gente, então o que eu estou fazendo? Assim como a variável não precisa declarar a coleção, ele entende que o array sorvete não existe, ele cria o array sorvete e ele cria o array sorvete com 2 colunas, uma coluna chamada sabor e uma chamada quantidade, e ele cria uma linha dentro desse array com o valor de morango e quantidade 300. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Vou clicar mais uma vez em simular a app para que ele gere, né? Ele simule o início da app, gere para mim essas linhas. E agora eu vou entrar em arquivos. Aquela hora vocês viram que eu entrei em variáveis, agora eu vou entrar em coleções. Vamos lá. Olha que legal. Vocês viram? Ele criou a tabela que eu falei para vocês com quantidade e sabor, 300 na quantidade e sabor morango. Tenho a minha collect pronta. Vale observar, vamos lá. Lembra que eu falei que a gente acumula? Se eu usar o clear collect novamente, o que ele faz? Ele limpa a minha tabela de dados e cria o que eu estou mandando, tá? Então, ou seja, se eu quiser acumular valor em uma tabela existente, em resumo, eu tenho que usar somente collect. Não posso usar o clear. Se eu usar o clear, ele vai sumir com a minha tabela. Vou mostrar para você. Vai sumir não, desculpa. Ele vai sobrescrever a minha tabela. Vou mostrar. Ponto e vírgula para separar as funções, tá? Estou separando as funções aqui. E agora o que eu vou fazer? Olha eu colocando clear. Mentira. Vamos colocar collect, ok? Vamos lá, collect. Nós vamos usar somente collect para vocês entenderem o efeito. O que eu faço aqui agora? Eu vou repetir o nome da collect, tá? Por quê? Ali em cima eu já fiz o clear e já criei a linha do morango. Então, uma vez que eu repito o nome aqui, falta o E, uma vez que eu repito o nome aqui, ele já entende que é uma collect existente e ele vai acumular o valor, tá, que eu colocar aqui agora. Então, vamos lá, o que eu faço? A sintaxe é a mesma que a gente usou no clear ali. Eu vou abrir a chave, o colchete aqui, e vou escrever sabor. E no sabor vou colocar aqui conforme o exemplo pistache, tá? Estou seguindo o exemplo da Microsoft aqui. Lembrando que texto é sempre entre aspas duplas, pistache, vírgula e quantidade. Quantidade, no exemplo aqui estamos com 40 na quantidade. Vou fechar a chave, vou colocar vírgula, lembrando que vocês têm que usar ponto e vírgula, onde eu estou usando vírgula. E vou abrir novamente aqui a chave e vou colocar novamente sabor. 2 pontos, lembrando que aqui eu não uso igual, que eu sempre uso 2 pontos. Laranja, vamos lá. Laranja, fechei, vírgula, quantidade, está 200 aqui no nosso exemplo, 200. Vou fechar e vou fechar o parênteses do meu clear collect. Gente, para cada combinação de chave dessa que eu estou colocando separado por vírgula, ele compreende como uma linha, tá? Então, ou seja, assim que eu simular agora o início da minha app, o que ele vai fazer? Ele vai setar essa variável como 1, logo depois ele vai sobrescrever a minha variável contador para 2 e logo depois ele vai setar a variável booleana para true. Lembrando que eu não preciso declarar, ele cria para mim a variável se não existir. Depois de feito isso, ele vai fazer um clear collect em array sorvete, então, ou seja, ele vai criar este array para mim, essa collection. Se já existisse dado nela, por exemplo, ele vai sobrescrever, não é o caso que eu estou iniciando a app. E ele vai colocar uma linha neste array, que é a linha do sabor morango e quantidade 300, tá bom? Logo em seguida, tem aqui separando a função, logo em seguida ele não vai fazer o clear novamente, ele vai fazer somente collect e vai colocar, vai adicionar, ou seja, ele vai acumular. Então isso que eu queria mostrar para vocês, a diferença da variável. Aqui no collect a gente consegue acumular dados, legal? E ele vai acumular o sabor pistache e vai acumular o sabor laranja. Vamos simular? Eu vou clicar aqui em rodar no início, run on start,
Eu vou vir aqui em arquivo, vou vir em collections e olha o meu array sorvete, do jeitinho que eu expliquei para vocês, com 3 linhas. Agora eu tenho morango, pistache e laranja. Então, ou seja, eu tenho esses 3 sabores de sorvete dentro do meu array. Legal. Alisson, como que eu exibo isso na tela? Se eu colocar o meu array aqui dentro, vai funcionar que nem eu fiz com a variável? Não. Por que não vai funcionar? Gente, é uma tabela. Aqui eu estou falando de um label único. Então, na hora que eu colocar o array como fonte aqui, que nem eu fiz com a variável, né? Ele mudou aqui que eu mexi na color dele, mas aqui em text, ó, eu coloquei a variável. Por que ele aceitou a var contador aqui? Porque a var é única, é um único registro, é um campo do tipo numérico. Se eu colocar o array aqui, ele vai reclamar. Vamos lá, até fazer o teste aqui para vocês. Array, vamos lá, está um pouquinho lento aqui, array sorvete. Legal. Ele vai reclamar porque o array sorvete é uma tabela de dados. Ele já está reclamando e não funcionou. Legal? Não tem problema. Vou voltar aqui a nossa var contador. Deixa eles quietinhos aqui para cima. E aí, o que eu vou fazer? Gente, tem 2 opções para mostrar os dados de uma collection, tá? Data table, que é essa que eu estou adicionando aqui. Vou mostrar as 2 opções para vocês, tá? Data table é a que menos eu uso, dependendo do cenário, do requisito da minha app, eu utilizo ela, mas é a que menos eu uso. Tá aqui. Ele pede uma fonte de dados, tá? Então, ou seja, acabei de criar um data table, eu vou colocar uma fonte de dados no meu array sorvete. Poderia ser uma entidade, uma lista do SharePoint ou uma tabela do Excel. Estou colocando o meu array, tá aqui. Marquei o array, vou descer ele um pouquinho aqui para não ficar em cima do label. Adicionei o array e vou colocar as colunas aqui para ele exibir. Vamos lá, ele não desceu. Vou descendo aqui um pouquinho. Eu vou aqui em editar campos e vou adicionar as colunas. Eu só tenho 2 colunas dentro desse array, né? Vou clicar aqui em adicionar e vou colocar quantidade e sabor, adicionar. Então, ou seja, nessa table ele vai mostrar para mim os dados do array sorvete. Legal? Aqui eu consigo definir ordem e algumas outras propriedades. Funcionou. Tá aqui minha table, vou fechar essa tela. A quantidade ficou primeira, né? Se você quiser que sabor venha na frente, arraste o sabor aqui para cima. Foi? Não foi? Vamos lá. Foi, já tinha ido. Já tá voltando a quantidade, deixa eu voltar a quantidade para baixo. Sabor fica na frente, quantidade logo em seguida. Eu consigo exibir meu dado. Vocês estão entendendo a diferença? Eu não consegui exibir no label, porque são vários dados. O label não saberia qual dos dados exibir. Se eu precisar exibir lá, a gente poderia utilizar um comandinho chamado first, ou seja, ele vai exibir o primeiro que ele achar na tabela, ou até então um lookup com uma condição para achar qual valor da tabela ele vai exibir no label. Não é o nosso caso aqui, eu coloquei uma table. O segundo método de exibir isto é uma galeria, você já conhece, é uma gallery, estou colocando aqui uma galeria de dados. Este é o segundo jeito de exibir os dados do array, tá? Assim como a tabela funciona do mesmo jeito. A diferença é que a gente tem uma interface melhor, a gente consegue colocar imagem, trabalhar um pouco mais a disposição dos campos. Então, assim, a galeria combina mais com o aplicativo, então, ou seja, fica mais visual e a gente consegue trabalhar legal o nosso aplicativo. Assim como aconteceu lá com a tabela, ó, estou colocando aqui o array sorvete dentro da minha gallery, tá ok? Ele já vai reconhecer a fonte de dados, vai vincular a minha galeria com o array sorvete. Deixa eu abaixar aqui. E ele já mostrou os 3 para mim: morango, pistache e laranja. Se eu quiser vir aqui e mudar o sabor do sorvete, porque está mostrando 2 vezes, né? Tá lá em cima e aqui embaixo de novo. É só a gente mudar this item para quantidade, tá? No caso de repetição de dado, ele sempre utiliza esse mecanismo de this item, tá? Por quê? É o item atual da linha, ele vai exibir a quantidade do item atual da linha. Legal? Ficou aqui a nossa collection. Gente, como eu limpo os dados de uma collection, tá? Vamos lá. Eu vou inserir um botão aqui. Acabando de inserir um botão nessa tela e nós vamos colocar uma função de limpar. Vamos lá. Deixa eu subir aqui um pouco para organizar os objetos. Nós vamos colocar uma função de limpar os dados e vocês vão ver que vai sumir, tá, da minha collection. Deixa eu clicar fora aqui. Vocês vão ver que vai sumir da minha collection. Deixa eu pegar o objeto da table aqui, é mais fácil. Vai sumir os valores da minha collection. Vamos lá, subir, estou subindo tudo aqui
porque eu vou precisar de espaço ainda. Eu tenho mais um último exemplo aqui para mostrar para vocês, que é o Update Context. Subir, subir, subir. Legal. Este botão aqui, vou renomear ele, tá? Para limpar. Tá aqui, limpar. Ótimo. E toda vez que alguém clicar nele, no onSelect dele, vamos lá, no onSelect desse botão, quem que eu vou usar? Meu comando clear. Tá aqui. E dessa vez eu vou usar só o clear. Daqui a pouco eu explico a diferença para vocês. Array sorvete e fecho. Então, ou seja, estou limpando todos os dados do array sorvete. Então, quando eu clicar nele, estou segurando o Alt aqui para simular a app, tá? Para eu conseguir simulação. Então, quando eu clico aqui, o que aconteceu? Ele limpou os dados do meu array. Então, se eu abrir o meu array sorvete, ele está vazio. Gente, qual que é a diferença do clear para o clear collect? Se eu tivesse feito isso, clear collect, eu já teria que colocar o novo dado que ele vai receber. Porque lembre-se, o clear collect ele limpa a fonte e ele adiciona um novo dado, tá? Então, vou colocar aqui novamente sorvete, morango, vírgula, quantidade é 300. Nós estamos colocando aqui 2.300. E vou fechar a chave. Agora, toda vez que alguém clicar no botão limpar, além de limpar a coleção, ele vai adicionar o sorvete nela. Cliquei, limpar, apareceu aí o nosso sabor morango, somente o sabor. Eu coloquei o nome da coluna errada, não é sorvete, é sabor. E agora, na hora que eu clicar em limpar novamente, ele vai limpar isso que está errado e vai aparecer sabor morango, ok? Gente, legal. Então a gente aprendeu sobre variáveis, aprendeu sobre coleções. Dá para fazer muito mais coisas com collection, com variáveis. Meus vídeos de aplicativo offline eu utilizo muito a collection, vocês têm algum exemplo lá. Legal. Gente, vou deixar aqui em cima. O último exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês são as variáveis de contexto, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou inserir mais 2 botões aqui nesta app. Vamos lá, que são as nossas variáveis de contexto. Por que eu quero mostrar a variável de contexto? Eu geralmente uso ela para informações que eu vou ficar na tela e só vou usar naquela tela. Então, às vezes não faz sentido eu criar uma variável global disponível para todas as telas da minha app, que eu só estou utilizando ali de forma pontual, legal? Então, esse cara aqui eu vou colocar em inglês, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui. Inglês. E deixa eu tirar aqui de cima o nosso... Deixa eu descer um pouquinho aqui, porque a nossa galeria ficou em cima dela. E vou criar mais um botão, inserir, botão, mais um botão, chamado português, tá? E vocês já vão entender o que eu vou fazer. Vamos lá, português. Cliquei aqui, estamos agora com idioma português. Vou deixar sem acento, tá? Vamos lá, em frente. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que alguém clicar nisso, eu quero navegar para uma outra tela. Já vou criar uma tela nova aqui, eu só tenho uma tela até agora nessa app, estou criando uma nova tela em branco, que vai ser a minha Screen 2, né? Number 2 aqui, minha Screen 2. Então, toda vez que alguém clicar, eu quero que ele navegue para a próxima tela, tá bom? E aí eu vou utilizar uma variável de contexto, tá bom? Antes de eu navegar, só vou fazer uma observação. Vou voltar aqui para o início da app, tá? Se eu não quiser utilizar no Mad Navigate ali que eu estou mostrando, você pode também utilizar variáveis de contexto aqui. Deixa os nossos botões lá por enquanto. Deixa eu colocar aqui que eu esqueci de mostrar para vocês como eu uso variáveis de contexto, tá bom? Variáveis de contexto. Gente, funciona assim. Update. Vamos lá, tá faltando o nosso ponto e vírgula aqui, senão não vai funcionar. Update context é o nome da função. E para as variáveis de contexto, eu tenho que também trabalhar com essa chave aqui, com esse colchete, legal? Vamos lá, eu vou colocar uma variável teste aqui, tá? Geralmente eu coloco um context ou CXT aqui, vamos trabalhar com CXT, e vou colocar, chamar teste, só para vocês verem como funciona. Então, teste, mais uma vez, eu tenho que usar não igual, eu uso 2 e vou colocar uma string, tá? E estou colocando meu nome dentro dela. Licença, calco, fecho, fecho e fecho. Então, legal. Vamos ver o que ele está reclamando. O que acontece? Perfeito. Vamos lá. Perfeito, perfeito. Ela não pode ser usada aqui no início da app, tá bom? Deixa eu voltar aqui.
Por quê? Olha eu. Lembra que eu avisei que é uma variável de tela. Eu estou carregando no início da app. Então, ou seja, ele fica perdido. Ele não consegue entender qual tela é. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui e vou utilizar. Vamos utilizar nosso botão limpar? Pode ser só para exemplificar. Então, no onSelect do meu botão limpar, além dele limpar o sorvete, eu quero que ele coloque a nossa variável de contexto aqui. Deixa eu só arrumar. Perfeito? Abaixei. Então, tá vendo agora? Não reclamou mais. Então, ele já está entendendo que essa minha variável de contexto, tá? Essa cxt_test, ela é da tela Screen1, tá ok? Eu vou clicar no botão aqui, só para a gente simular. Deixa eu fechar aqui, vamos lá. Botão, limpar. Feito isso, ele limpou o array, já estava, o efeito foi basicamente nada, porque já tinha o valor lá. E se eu entrar aqui em variáveis, que eu quero mostrar para vocês, ó, a gente tem as variáveis globais, tá? Booleano e var contador, e eu tenho a minha variável cxt_test com o valor Alison's cálculo, que pertence somente à tela 1, legal? Então essa é a diferença, as variáveis de contexto pertencem somente à tela. Eu utilizo muito, tá? Muito, muito mesmo, para não ficar declarando variáveis globais no meu aplicativo. Ótimo. Dito isso, vamos então para a nossa parte final. Vou voltar aqui para os meus botões de inglês e português e vou terminar o meu exemplo. Gente, além do que eu mostrei para vocês ali, da variável na tela, eu consigo utilizar essas variáveis de contexto na função navigate, tá? Por quê? Para que eu passe parâmetro de uma tela para outra. É muito comum as pessoas utilizarem variáveis globais nesse caso. Em vez de passar o parâmetro para a próxima tela, ela define uma variável global e na próxima tela utiliza essa variável global. Não é errado, funciona e o efeito é basicamente o mesmo. O que eu quero mostrar para vocês é que existe uma maneira mais prática da gente trocar dado entre uma tela e outra sem ter que utilizar variáveis globais. É isso que eu quero mostrar. Gente, então de volta. No English, quando alguém der um onSelect no botão English, o que eu vou fazer? Eu quero chamar a nossa função navigate, tá certo? Então eu vou usar o navigate aqui, foi. Para onde? Para a minha tela número 2, eu estou na tela 1, eu quero ir para 2. Eu vou colocar o nosso efeito, vocês vão escolher o que vocês preferirem aí, fade. E eu vou colocar mais uma vírgula aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a chave e vou colocar aqui linguagem. Vocês estão vendo ali em cima, ó, que mudou a sintaxe do meu navigate, então, ou seja, ele ficou navigate, target, destino, transição e contexto. Então, ou seja, qual a variável do contexto, tá? Linguagem. E aí eu vou colocar aqui entre parênteses. Vamos seguir em inglês. English, que é o mesmo label do botão, tá ok? Faltou aqui, deixa eu arrumar o S. Certo? Agora tá correto. Então vou colocar English e vou fechar e vou fechar. Perfeito? Linguagem. Gente, vou copiar e vou colar aqui, tá? Ctrl C para a gente ganhar tempo. Vou para o meu botão português, no onSelect do meu português. O que eu vou fazer? Vou navegar, estou colando, tá? Vou navegar novamente para a Screen 2, Fade, efeito, e aqui na linguagem eu vou passar o parâmetro português. Estou escrevendo certo, português. Mais uma vez sem acento, sem nada, só para a gente seguir aqui, legal? Então, quando eu clicar em inglês, a minha variável de contexto que vai passar para a tela 2 vai ser English. E quando eu clicar em português, a minha variável de contexto que vai passar para a tela 2 vai ser português. Para finalizar, aqui na tela 2, o que eu vou fazer? Inserir um label. Vou inserir um label aqui, que está text, né? E aí o que eu vou fazer? No text dele, vamos lá, eu vou colocar um if, tá bom? If, ok? Minha variável language, né? Opa, desculpa, language é função, eu coloquei linguagem, estamos em português. Seria legal identificar como cxt, lembra que eu fiz na outra? Não fiz aqui, seria legal justamente por isso, tá? For igual a English, vamos lá. Se ela for igual a English, o que ele faz? Eu quero que ele coloque hello, ok? Se não, eu só tenho duas opções, ou é inglês ou é português. Se não for inglês, eu quero que ele coloque olá, já vou arrumar porque eu coloquei texto sem estar entre aspas, então vou colocar aspas, aspas e aspas duplas, eu sumi com olá, então vamos lá novamente, olá, e vou fechar o meu if. Então, ou seja,
O que está acontecendo com o meu if? Olha eu, é inglês que está o meu Power Apps, então não é ponto e vírgula, é vírgula, gente. É que eu trabalho em vários clientes, cada um está numa linguagem, acabo fazendo confusão aqui, mas vamos lá, em frente. Então o que eu estou fazendo? Se a minha variável linguagem for em inglês, ele vai colocar hello na tela. Se não, ele vai colocar olá. Eu vou colocar só uma ação de voltar aqui, tá? Deixa eu inserir um ícone aqui, só para a gente, uma setinha para que eu possa voltar para outra tela e a gente consiga simular isso. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui em voltar. Vamos lá, vou pegar uma setinha aqui, pode ser essa, e vou colocar voltar para outra tela, só para eu poder simular a app aqui com vocês. Então, seja no onSelect deste ícone, nós vamos dar um back. Ok? Só o back já é suficiente aqui para mim nesse caso. Legal, então estou na tela 1, play. Vou selecionar a opção inglês. Olha, hello. Vou voltar. Vou simular. Vou selecionar a opção português. Olha, olá. Então vocês estão entendendo que eu passei um parâmetro para a próxima tela, para que a próxima tela soubesse a condição do que dizer. Mostrar um olá ou um hello. Essa lógica serviria para muita coisa. Para mostrar uma informação, mostrar um formulário, mostrar um campo, mostrar um botão. E aí vai, depende muito do seu requisito. Para finalizar, eu vou mais uma vez aqui em arquivo. Vamos lá. Vou mais uma vez em variáveis, não em coleções agora. E vocês vão ver que a minha linguagem está na minha screen 2, tá? Porque como eu coloquei a minha variável de contexto no Navigate, ele entende que a variável de contexto é da tela que eu estou navegando. Gente, legal, finalizando o vídeo aqui, ficou até um pouquinho longo. Em resumo, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje de variáveis. As variáveis globais, que a gente utiliza o set. As coleções, que a gente utiliza o collect ou clear collect, né? Dependendo do cenário. E a gente trabalha com table nela. E as nossas variáveis de contexto, que eu posso declarar elas utilizando o update context na mesma tela, que nem vocês viram. Não posso colocar ela no carregar da app, vocês viram o erro que deu aqui. Ela é para a tela, não são variáveis globais. E eu posso utilizar variáveis de contexto para trocar parâmetros entre uma tela e outra. Então, ou seja, eu estou na tela 1, naveguei para a tela 2, na hora que eu navego para a 2, eu digo qual idioma a minha tela 2 vai exibir a informação. No caso aqui eu usei um simples olá e hello aqui, mas eu queria exemplificar para vocês as possibilidades disso. Legal, gente? Então, não vou me estender mais, agradeço vocês aí pela aula de hoje. Não deixe de se inscrever aqui no canal, se gostou, marca o vídeo, compartilha. Pode me adicionar nas redes sociais aí, eu sempre tento responder as mensagens aqui conforme a minha disponibilidade. Agradeço vocês e vejo vocês na próxima aula. Até mais!